Fala, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, bora para mais um vídeo no nosso projeto Você na Medicina. Eu sou o Diogo Bolzan, eu faço medicina na Federal, eu sou estrategista pedagógico e nesse projeto meu objetivo é te ver de jaleco no final do ano quando você passar em medicina. Então bora para cima, veja os outros vídeos do projeto, lembrando que todos os materiais que eu vou citar aqui estão na descrição com um desconto fenomenal para vocês por conta desse projeto e bora para cima. Nesse vídeo eu vou falar sobre revisões. Cara, aqui mora o jogo da aprovação, aqui mora aquele princípio de Pareto, né, do 80-20. Você consegue entender esse aspecto, que é um aspecto importante, mas pequeno se comparado a tudo que você precisa entender, né, o 20% das causas, você vai ter 80% do resultado. Se você conseguir encaixar uma bela revisão nesse seu cronograma final, eu tenho certeza que sua nota alavanca muito e você sai de um platô de simulados que você não está conseguindo progredir. Só passando para te avisar aqui, se você quer sair da mediocridade e se tornar protagonista nos seus estudos, eu preparei um ecossistema para você aprender sobre neurociência do processo de estudo, treinamento psicológico de elite, um treinamento que eu aprendi com atletas da seleção brasileira de taekwondo, com psicólogos, transpondo esses ensinamentos para o processo de cursinho, para você não sofrer com branco na hora da prova, para você saber gerenciar as suas emoções, para você aprender a ter mais foco, controlar a ansiedade e ser motivado pela pressão de se tornar uma pessoa melhor. Nesse ecossistema, eu te ensino a construir uma pessoa e uma personalidade inabalável, te ensinando sobre revisão, cronograma, metodologia de estudo, enfim, biohacking, que é justamente você elevar a produtividade do seu corpo, tornando-se uma pessoa com muito mais foco, disciplina no seu dia a dia. Então, se você está estudando para um curso de alta performance no vestibular, eu recomendo você ver esse ecossistema que eu preparei para você. Link está aqui na descrição para você fazer parte desse grupo tão seleto de pessoas que ousam a se tornar pessoas melhores, aprendendo sobre os processos pelos quais elas precisam passar para chegar e ter um ano de altíssimo rendimento. Bora lá! Primeira coisa de tudo que eu quero falar com vocês é que quando que a gente vai revisar algum conteúdo, ver de novo determinado assunto, o nosso foco sempre está em passar a memória de curto prazo, a memória de que você está vendo aquele conteúdo, né, revendo, para a memória de longo prazo, de modo que se eu fale aqui agora determinado assunto, você aí do lado da tela lembre desse assunto, mesmo tendo já o visto há 3 semanas, 4 semanas, há 3 meses, tá? Nosso foco é sempre esse. E antes de eu falar sobre técnicas de estudo, sobre como você tem que encaixar simulado para revisar, bateria de questões, eu quero falar algo muito mais simples, mas que não é notado, que não é falado, que não é percebido, que nada adianta se você ter o melhor cronograma de revisão, os melhores exercícios, se você não tiver tendo um método que tenha esforço cognitivo, se você só relê, se você não sabe executar as questões, não sabe corrigir, pouco importa, você não vai conseguir reter e transitar para a memória de longo prazo. Se você não tiver, cara, conseguindo se exercitar, fazendo exercício físico, se você não tiver conseguindo dormir bem e tendo uma dieta adequada, é muito provável que você fique num platô consistente. É por isso que tanta gente fica travada nos simulados, mesmo tendo o melhor cursinho, mesmo tendo o melhor material de revisão, é porque essas pessoas não olham para o que é trivial, mas que se você consegue executar cada tarefa com o máximo de cuidado possível, você torna o seu corpo uma máquina, cara. Se você consegue treinar durante a sua semana, não precisa treinar todo dia, eu sei que é puxado também, mas 3 vezes na sua semana, se você consegue ter um sono de quantidade e qualidade. Você parou pra pensar que às vezes um cachorro pode ter um sono melhor que o seu? É meio louco pensar isso, né? Nós, seres humanos, seres racionais, um cachorro dorme melhor que você, cara. Então como que você tá querendo estudar, sendo que você não dá tempo pro seu cérebro em descansar? E pior, é no sono que você constrói uma memória de longo prazo. No sono que você pega uma memória que está no hipocampo de curto prazo, que você vai esquecer, e transita para o córtex, que é uma área mais nobre para você reter aquela memória durante muito mais tempo. Então, se você não dorme em quantidade, pelo menos 7 horas, em qualidade, não fez higiene do sono, e eu te ensino nesse canal como se faz higiene do sono, você não vai conseguir reter o que você está vendo. É como se você tivesse uma peneira e estivesse tentando preencher essa peneira com água. Vai escorrer tudo, não tem como você reter o conhecimento. E se você está com uma dieta totalmente ruim, cara, você come doce o dia inteiro, se você não consegue comer nada que não tenha açúcar, fast food o dia inteiro, bicho, o seu corpo tá extremamente inflamado. Quando você vai abastecer um carro, poxa, você pensa em colocar o melhor combustível, agora você não bebe nem água direito, velho. Como que você vai dar nutrientes saudáveis pro seu cérebro, pra ele funcionar e entender aquele conceito difícil? Não vai, você vai ficar refém de um doce, e pior, né, quando isso não vira um vício e tudo fica mais agradável do que estudar. Tem gente que fala, eu vou me recompensar que eu tô estudando comendo doce. Cara, não tem como, velho. Você precisa se recompensar de estudar por estar estudando, bicho. Você precisa ver motivo em tudo isso. Então, assim, são coisas triviais. Por que triviais? Porque todo mundo consegue beber água, cuidar do sono, fazer um exercício físico, não precisa virar bodybuilder, mas caminhar, sabe, sei lá, ir pro trabalho de a pé, se você mora perto, ir pra academia de a pé, andar um pouco mais. Que são coisas triviais, mas que se forem executadas da melhor maneira possível, você alcança a excelência, cara. O seu corpo fica voando, você consegue aprender mais rápido, você consegue reter mais o conhecimento. E isso é o que Aristóteles
Aristóteles falava lá, né, de arete, que é justamente a busca da excelência através do desenvolvimento das suas virtudes. Então, se atente com isso. Eu gosto de fazer sempre esse adendo antes de falar sobre revisão, porque isso conta muito e ninguém te fala. Mas aqui você seguiu o cara certo para chegar na sua aprovação. Agora sim, falando propriamente sobre a revisão. Pessoal, a revisão é interessante que você primeiro direcione um aumento de intensidade para a quantidade de vezes que você vai revisar durante a sua semana. De modo que hoje, a revisão ela deve fazer mais ou menos parte de 1/3 da sua rotina. Como assim? Por exemplo, se você estuda 9 horas por dia, é interessante que pelo menos 3 horas sejam destinadas para você revisar. 2 horas e meia, é óbvio que tem intervalos, tá? Mas assim, se você estuda de manhã, tarde e noite, pelo menos o bloco da manhã ou da tarde, você precisa revisar, porque revisão faz parte do aprendizado. Só que quando você vai direcionando para a reta final, a sua quantidade de revisão da sua semana deve aumentar. De modo que se hoje 1/3 da sua rotina total é revisão, daqui a um curto ou médio prazo, a revisão esteja presente em 2/3 da sua rotina, porque você vai acabando as matérias, você vai conseguindo direcionar mais tempo para revisar, e nas semanas finais, nas últimas 2 ou 4 semanas finais, fica uma margem boa para você poder fazer só simulado, só revisão, que eu vou tratar também nesse canal, nesse projeto do Você da Medicina, sobre cronograma só para reta final, só para semanas finais, fique tranquilo. A sua rotina esteja 100% com foco em revisar e não ficar aprendendo conteúdos novos. É óbvio que com a revisão você aprende um tópico novo, um raciocínio mais avançado, mas você vai aprender guiado pela revisão, tá? Ela vai ser justamente o suprassumo aqui do seu cronograma. Beleza, então direcionamento de intensidade entendemos. Agora como que eu vou fazer? Cara, revisar é um processo natural para o seu cérebro. Ele não deve ser visto só como questões que você precisa fazer a partir de listas. É um método excelente, mas revisar é natural. Você precisa revisar para aprender. Revisar diariamente, semanalmente e ocasionalmente, que é a nossa querida revisão por demanda. A revisão diária, ela deve ser vista como algo mais breve, mas que tenha um alto esforço cognitivo. Vamos lembrar que esforço cognitivo é a dificuldade que eu dou para o meu cérebro em lembrar de um conhecimento, logo ele gasta mais energia para lembrar de uma informação, para associar essa informação ou relacioná-la com outra informação prévia, e por conta desse alto gasto de energia, eu sinalizo para o meu cérebro que aquele tópico, que aquela questão, que aquele conteúdo é importante. Um exemplo prático, muito melhor do que você apenas reler um resumo, é ver o tópico do resumo, fechar o olho e tentar se lembrar o que aquele tópico diz para você, pensar numa resposta e só depois conferir com base no resumo se aquilo está certo, tá? Isso é um exemplo da aplicação do esforço cognitivo. Quando você faz questões, você força o seu cérebro a traçar um raciocínio, esforço cognitivo, simulado, esforço cognitivo. Técnicas de estudo que possuem esforço cognitivo são as chamadas técnicas de estudo ativas, que eu tenho um vídeo nesse canal só para elas, mas eu também vou falar um pouco aqui sobre e vou gravar outros vídeos também. Então, diariamente, as suas técnicas de revisão das matérias diárias, elas devem ser rápidas. Por que elas devem ser rápidas? Porque o seu tempo de redação ele também é limitado. Então, o que adianta? Eu ver toda a matéria num dia, aí depois que eu vi, eu revejo toda a matéria e acabou meu dia. Como que eu vou revisar as coisas que eu preciso por demanda, as coisas que eu vou ver na minha semana por questões? Não tem como. Então, uma técnica de revisão diária rápida que você pode aplicar e que é efetiva é, por exemplo, o free recall, que demanda, cara, uns 5, 10 minutos. Você pode fazer quando você finalizar os seus estudos no final do dia ou depois de ver uma aula, estudar determinado assunto, que é literalmente se explicar o que o professor falou naquela aula, os tópicos mais importantes, aqueles raciocínios que você sabe que pode cair na sua prova. O objetivo não é você saber tudo, mas é você dar esse esforço para o seu cérebro lembrar das respostas e depois verificar se elas estão certas. Outra técnica muito potente que você pode utilizar, só uma coisa, lembrando, eu tô te dando opções. Você encaixa na sua rotina aquela que você gosta mais, aquela que serviu mais para você, tá bom? Se você precisar de algum direcionamento, deixe nos comentários. Mas enfim, flashcards, uma técnica de revisão muito boa. E aqui tome cuidado, fazer flashcard não é colocar a matéria inteira. Você não tem tempo para revisar a matéria inteira. Você precisa direcionar o que é mais importante da matéria. Como que você vai saber o que direcionar? Viu a aula no seu dia, fez as questões, o que tiver nas questões caiu no vestibular. Logo, é algo importante. Então, dentro do que caiu no vestibular das questões, o que você teve mais dificuldade? O que você errou? Qual raciocínio é mais elaborado? De modo que você elabore uns 3 a 4 flashcards por matéria, para você não acumular uma pilha de flashcard e não conseguir revisar nada, tá bom? Então, assim, tome cuidado, coloque nos flashcards as coisas pontuais e quando você finalizar os seus estudos do seu dia, dê uma revisada nos tópicos principais diários que você colocou nos seus flashcards ou faça a técnica do free recall, as duas são excepcionais. A única coisa no flashcard é que você direciona, né, essa revisão para um algoritmo que vai te lembrar lá na frente de revisar de novo, mas não se prenda a isso. As duas técnicas são excepcionais e podem ser usadas, inclusive, em conjunto, tá bom? Vamos lá, agora a sua revisão semanal. Cara, você tá vendo ali de segunda a sexta, grande parte de conteúdos são importantes para sua rotina. Como que você vai ver esses conteúdos e lembrá-los daqui a muito tempo? Se cair no seu simulado, você vai
revisar por demanda, que eu vou falar aqui depois, mas é interessante, quando você passe uma semana e veja e tenha visto, sei lá, tantos conteúdos, você revise esses conteúdos no final de semana, porque é mais um contato que você dá para o seu cérebro e mais um gasto de energia, um esforço cognitivo que você dá para o seu cérebro lembrar daquelas informações. Então, uma coisa que você pode fazer para revisar toda a matéria que você viu na semana é criar um caderno de erros semanal, que é o que eu tenho aqui também na descrição, meu almanaque revisional de naturezas matemáticas. Eu tenho justamente uma das funcionalidades, tá? Porque esses materiais são sensacionais. Lembrem sempre de olhar na descrição. Cara, eles estão com um desconto absurdo por conta do projeto Você na Medicina, então vê lá, venha fazer parte do time, que eu tenho certeza que são armas poderosas para alavancar os seus acertos de naturezas humanas. Tem guia de redação, tem guia de matemática, tem tudo que você precisa para alavancar os seus acertos. E à medida que você vai construindo esse caderno de erros semanal, colocando os erros que você teve na sua semana no seu caderno de erros, que tem essa funcionalidade lá no material, você cria um repertório de questões que você errou nas matérias que você viu na sua semana. Aí chega no final de semana, em vez de você só passar para uma próxima semana sem olhar para o que você já estudou, você volta no seu caderno de erros e vê se você consegue resolver de novo aquelas questões. Se você conseguir resolver de novo aquelas questões, não precisa colocar todas, coloque aquelas mais importantes, que resumem muito mais o conteúdo, que tem um raciocínio elaborado e que sempre caem, sabe? Tenha critério para escolher. De modo que se você consegue resolver essas questões é porque você aprendeu realmente o conteúdo. E se você não consegue, não tem problema. O período da revisão é para você aprender o que você precisa para não esquecer. Então, é um método poderoso aqui de revisão semanal. Você também pode usar o caderno inteligente. O que é o caderno inteligente? Cara, pesquisa nesse canal. Caderno inteligente, Diogo Bolzan. É um método para você fazer resumos teóricos absurdos, que você potencialize o esforço cognitivo e te facilita a revisar a teoria. Por que eu coloquei aqui que é um método que é usado mais por iniciante? Porque alunos mais avançados, intermediários, não têm às vezes tantas lacunas em teorias. Não estou falando que não pode ter, pode, mas essa revisão por caderno inteligente é menor em alunos mais avançados, porque a falha dos alunos avançados não está em não saber muitas vezes as lacunas da base, mas está em não lapidar a sua base, não aprender um raciocínio mais complexo, que não vai vir através de teoria, mas vai vir através de mais questões. Só que esse é um método complementar. Pô, você está estudando ali na sua semana mesmo, mas você esqueceu um conteúdo. Em vez de você reler um resumo, vai no seu caderno inteligente, eu ensino como fazer aqui, pesquisa nesse canal, um caderno inteligente, você relê a pergunta que você fez com base no seu estudo, tenta lembrar, viu a resposta e segue, sabe? É um método muito interessante para você suprir lacunas teóricas, e você pode aplicar no final de semana também para dar um overview de tudo aquilo que você estudou na sua semana. E a gente tem as listas fragmentadas, né? Que igual aqui o caderno de erros também são usados consequentemente mais por alunos intermediários e avançados para lapidar a base, que basicamente você coloca na sua semana as listas fragmentadas dos assuntos que você viu na sua semana, só que em vez de você voltar nos seus erros, você volta nos assuntos por questões novas, de modo que você amplia o seu horizonte de novas questões. Também é um método muito interessante. No nosso protocolo de revisão aqui, o almanaque revisional, eu disponibilizo nas últimas semanas, nas últimas 12 semanas, para os meus alunos, listas de exercícios dos tópicos mais incidentes do Enem. Então você tem listas fragmentadas selecionadas por mim aqui, para você justamente direcionar o seu estudo para o que é mais importante. Venha fazer parte desse time, link na descrição. E você pode montar suas próprias listas fragmentadas também, com base na incidência da prova, que você vai prestar, se for FUVEST, se for algum outro vestibular, enfim. É um método muito poderoso para você ampliar o seu repertório de questões novas, tá bom? E, novamente, eu tô falando possibilidades de revisões que você pode colocar na sua semana. Você pode mesclar, por exemplo, o caderno de erros e as listas fragmentadas, né? Então você volta ali no final de semana nos erros que você teve das principais matérias. Além de voltar nos seus erros e refazê-los, você justamente aplica ali uma lista fragmentada daquele exercício para procurar novas questões e novos raciocínios. Tudo isso você vai fazendo um malabarismo de modo a identificar o seu nível de estudante, o seu tempo diário de estudo. Enfim, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários ou mande mensagem lá no Instagram que eu te ajudo, beleza? E agora vamos falar sobre a revisão por demanda. Cara, a revisão por demanda, ela tem um protocolo muito bem definido do que ser feito. Justamente porque o processo de revisão por demanda é um processo de revisão com base no autodiagnóstico do que você precisa revisar por conta de uma identificação de lacuna do simulado que você fez. Você precisa, em primeiro lugar de tudo, tomar cuidado com ilusão de competência, de você achar que sabe uma matéria. Eu acho que eu sei botânica, então sabe, você viu uma questão de botânica no seu simulado, aí você erra, não, essa questão aqui, eu estudei botânica, eu fiz muitos exercícios, eu sei, não vou nem revisar. Toma cuidado, se você tá errando, é porque algo tá te mostrando que você não aprendeu aquele conteúdo. Não acha que você sabe tudo, não acha que você não tem nenhum outro raciocínio mais complexo que você pode incrementar. Então, errou no simulado, bicho, corrige, tá? Eu vou trazer outros vídeos aqui de correção do simulado, já tem, mas eu vou trazer outros, pesquise aí, ative o sininho, corrige, cria um perfil de erros,
com base no seu simulado que você fez ali semanal. Depois de criar um perfil de erros, você lista a prioridade para revisar. Cara, o que é prioridade para você revisar? Matérias incidentes que você tem muita dificuldade na prova. Se uma matéria é muito incidente e você tem muita dificuldade, top 1 das prioridades que você precisa revisar. Agora, se é uma matéria que você tem uma baixa incidência, mas muita dificuldade, top 2. Baixa incidência e pouca dificuldade, top 3 para você revisar, tá bom? Depois que você listar as prioridades, né, sei lá, você errou 10 tópicos. Poxa, 4 são prioritários em detrimento dos outros 6. Revise os 4 primeiros a partir de listas de exercícios direcionadas para aprender aquele conteúdo. E também ter um caderno de erros próprio do simulado, tá? Você tem um caderno de erro próprio do simulado. Uma coisa é você ter um caderno de erro das questões que você está fazendo na semana para revisar no final de semana tudo que você viu na semana. Uma coisa é você ter um caderno de erros do simulado para revisar por demanda aquilo que você constantemente ao longo do ano tá errando. É diferente. No meu almanac revisional a gente tem os 2 cadernos de erros para você realmente criar um padrão anti-falhas para você saber o que revisar, com um diagnóstico personalizado para você, tá bom? Então assim, vai ver na descrição. Mas enfim, depois que você viu a sua listagem de prioridades, faça as listas de exercícios, volte no seu caderno de erros e entenda aonde está a sua lacuna. É uma lacuna de base? Ótimo. Acha a teoria que você não sabe, faça uma bateria de questões para você aprender, faça um flashcard, por exemplo, para você jogar essa memória por longo prazo, um free recall, e parta para a próxima bateria de exercícios. Então assim, é realmente um método muito encaixadinho, cara. É você fazer um simulado, corrigir, delimitar o seu perfil de erros, listar as prioridades, fazer uma lista de exercícios e direcionar esse processo para uma revisão de longo prazo. Você pode usar um flashcard, por exemplo, ou você pode chegar no próximo simulado e ter um monitoramento a partir do seu caderno de erros, se você está acertando aquela matéria que você antigamente errou, ou seja, você está ficando proficiente em acertar aquele conteúdo, cada vez mais você vai aumentando o seu nível e, consequentemente, meu irmão, você sai do platô de física, de química, de biologia, porque você começou a ver que o erro não é algo que está te colocando para baixo, mas é um chamado para te fazer progredir. Aqui que está a diferença. Tem alunos que veem que não estão conseguindo acertar as 160 questões que precisam e se sentem desprezados, se sentem ruim. E tem alunos que falam, caramba, eu vou chegar nessas 160 questões porque os meus erros estão me apontando o caminho que eu preciso percorrer, que eu preciso trilhar, que eu preciso me aprofundar para achar 160 questões. E depois que eu chegar nas 160 questões, nas 165, nas 170. É a trivialidade da excelência, cara. Você fazer todo dia o que, se visto de longe, nada tem de extraordinário. Nada tem de extraordinário você revisar. Você sabe que precisa revisar, mas é difícil você sustentar essa tarefa no longo prazo. E é aí que mora a busca pela excelência, tá? Então assim, eu genuinamente espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Conte comigo para o que precisarem. Esse projeto tá sensacional para vocês. Estou fazendo com muito carinho. Deixe nos comentários feedbacks, ative o sininho e veja meus materiais que estão aqui na descrição com um descontaço enorme para você ter armas poderosas para alavancarem as suas notas em qualquer área do conhecimento que for necessário para você. Conte comigo, vamos para cima. Abraço!